Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento, diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós vemos um exemplo de como que se dá o processo de queda no pecado. Nós vemos a figura aí de 5 pessoas. Nós temos Herodes, temos João Batista, temos Herodíades, a filha de Herodíades e a figura do próprio Cristo. Mas veja, aqui a figura de Cristo fica um pouco na tangente, um pouco de lado. Mas nós vemos como que é importante, porque Jesus é aquele que é a verdade, a plenitude daquilo que nós ansiamos no nosso coração. Jesus é aquele que realmente é o nosso grande anseio. Mesmo que o ser humano ele não saiba, ele tem o anseio de verdade, justiça, de bondade, de felicidade, de realização. Isso nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação. Mas se nós olharmos no texto sagrado, nós vamos ver que Herodes queria ver Jesus. Herodes tinha ali um desejo de encontrar Jesus. Por isso que ele vai ali, pensar que João Batista teria ressuscitado. Mas veja, Herodes é a figura de cada um de nós, que somos pecadores, que temos as nossas fragilidades. Herodes é essa figura que está ali naquele banquete, tendo muitas possibilidades, mas muitas vezes escolhe aquilo que não é tão bom. Por isso que nós vemos aqui nessa figura, na cena do Evangelho, algo muito interessante. Esse banquete, essa festa, é o mundo, a nossa vida, a forma de nos tornarmos felizes. Mas, dentro dessa vida, nós podemos ter atitudes de Herodes. Porque, mesmo que o nosso coração anseie ver Jesus, que é o que Herodes tinha, o grande desejo de ver Jesus, muitas vezes, dentro dessas realidades, das circunstâncias da nossa vida, nós podemos ser ali influenciados, não somente por coisas externas, mas principalmente por aquilo que está interior a nós. Por isso nós vemos ali a figura de João Batista. Veja, João Batista era aquele que anunciava a verdade, que anunciava a Jesus Cristo. E aqui João Batista, ele representa a nossa consciência. Por isso que ali Herodes, ele queria matar João Batista, mas ele tinha medo de matar João Batista, porque o povo considerava um profeta.
porque ele falava a verdade. Assim é a nossa consciência. Por mais que nós queiramos matá-la, nós não conseguimos matá-la totalmente. Nós podemos até enfraquecê-la, mas a nossa consciência, depois que é formada e bem formada, nós não conseguimos apagá-la, nós não conseguimos inibi-la, mas nós podemos, diante da nossa liberdade, escolher outras coisas. Por isso que nós vemos também a figura ali de Herodíades, que era mulher do seu irmão, mulher do irmão de Herodes, Filipe, e Herodes havia casado com ela. E João Batista, ele sempre falava para Herodes que ele não poderia casar com a esposa do seu irmão. Por isso que a consciência, ela vai sempre nos alertando, ela sempre vai nos acusando. Por isso que Herodes preferiu prender João, para que não pudesse escutar mais aquela palavra, para que ele não pudesse mais exortar aquelas palavras de verdade. Herodíades é a imagem, o símbolo dos inimigos da salvação, que pode ser a nossa carne, a nossa vontade desordenada, pode ser o mundo com as suas ideologias e pode ser também o demônio com as suas tentações. Mas essas três coisas, muitas vezes elas se manifestam de forma conjunta. Por isso que o mundo, o demônio e a nossa carne, sabendo muito bem aquilo que é causa dos nossos prazeres, o mundo, a carne e o demônio, essa Herodíades, nos oferece sempre aquilo que vai nos atrair. É o que ela faz com a sua filha. A filha de Herodíades vai dançar diante de Herodes. E veja, vai dançar diante de Herodes para que pudesse atraí-lo naquilo que era sua fraqueza. E ali ele vai ficar encantado com aquela menina. Veja, a mãe oferecendo a sua própria filha ali ao governador. Veja que a mãe, que é o demônio, que é o mundo, que é a nossa própria carne, oferece a cada um de nós unicamente aquilo que vai ser causa de atração a nós, o pecado. O demônio ele não vai nos oferecer alguma coisa que não é a nossa fraqueza. No mundo, nós não vamos nos encantar por aquilo que realmente não enche os nossos olhos de prazer. Diante da nossa vontade, nós não vamos buscar aquilo que não vai nos causar, de alguma forma, alguma satisfação. Por isso que o mundo, o demônio e a nossa carne sempre vai nos oferecer aquilo que é condizente com a nossa fraqueza. E aí entra a filha de Herodíades. A filha de Herodíades é o quê? É o anseio do nosso coração. Porque veja, Herodíades manda a sua filha ali dançar. E é claro, porque ela sabia que a fraqueza de Herodes era a sua sexualidade, era a sua afetividade. Então, a filha de Herodíades representa justamente isso, né? Representa a fraqueza do nosso interior. Porque a tentação externa nada mais é do que um alimentar algo que nós já temos no nosso interior. Por isso que ali Herodes, ele vai como que ali também ficar tão encantado que vai prometer diante de todo o povo, vai prometer dar a ela o que ela quisesse. E veja, quando nós estamos diante da nossa vida muito envolvidos no pecado, nos vícios, em todas essas coisas que vão corrompendo a nossa vida, o mundo, o demônio e a nossa carne, nós vamos tomando atitudes cada vez mais sem pensar. E quanto mais nós vamos tomando atitudes sem pensar, sem refletir, o que vai acontecendo é isso. Nós começamos a fazer promessas que nós não podemos cumprir. Nós começamos realmente ali a inclinar o nosso coração a esses pecados e corromper aquilo que realmente é cada vez mais precioso na nossa vida, que é a nossa consciência. Por isso que esses anseios, sem saber o que pedir, eles vão ser manipulados pelo mundo, pelo demônio e pela nossa própria vontade.
E aí, esses anseios vão pedir aquilo que realmente esses 3 inimigos da salvação querem. E ela vai pedir a cabeça de João Batista, por influência de sua mãe. E quando ela pede a cabeça de João Batista, Herodes talvez até ficou triste, mas pelo juramento teve que mandar decapitar João. E assim trouxe a cabeça de João Batista numa bandeja para entregar àquela mãe. E aí nós vemos, quando nós nos deixamos levar e alimentar essas paixões, essas tentações, vamos nos deixando arrastar pelo mundo, pelo demônio e pela nossa própria vontade em suas tentações, é isso que acontece. Nós vamos decapitando a voz da consciência. Nós vamos cortando a cabeça daquilo que realmente nos leva para a verdade, para a bondade, para a justiça, para a felicidade e realização. Nós começamos a cortar aquilo, a cabeça, que é o símbolo da capacidade racional e também é o símbolo do anúncio, porque na cabeça fica a boca para anunciar a verdade. Nós cortamos para não querer mais realmente escutar, para não querer mais refletir sobre a nossa própria vida. E é isso que vai acontecendo nesse processo de queda, onde nós vamos corrompendo a nossa consciência, vamos matando ela, permitindo com que as coisas do mundo, do demônio e da nossa própria vontade grite mais alto do que a voz da consciência, até que no momento da nossa vida nós abandonamos tudo. Por quê? Porque nós não temos mais aquele que dentro de nós anuncia a verdade, anuncia a Cristo. E aquele grande desejo de ver Jesus começa a diminuir na nossa vida, até que a gente começa a desejar as outras coisas em detrimento do próprio Deus. Por isso que nós vemos no Evangelho de hoje essa perfeita imagem desse processo de queda do ser humano, desse processo que nós precisamos ter muito cuidado para não adentrar de cabeça nele, para não permitirmos ser cada vez mais seduzidos por essas dançarinas, que são essas tentações motivadas pela nossa própria carne, pelo mundo e pelo demônio, para que nós possamos conservar uma consciência cada vez mais pura, uma consciência onde ali a verdade, ela sempre vai nos alertar, nos corrigir e, é claro, nos acusar do erro, para que possamos voltar sempre ao verdadeiro caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.